Bom, pessoal, vamos continuar então a nossa aula de hoje, falando com vocês diretamente ao ponto, ao assunto, né? Você vê que eu nem coloquei aquela imagem de abertura com a logo do PISM, essa logo que ela fica... Cara, eu sempre erro lado. A logo fica aqui. Essa logo aqui, ó, tá? Então, eu vou direto ao ponto. A gente fez uma aula de 12 minutos aí sobre capitanias hereditárias, Tratado de Tordesilhas, e logo em sequência eu encerrei aquela gravação e já comecei essa. Então, pra gente já falar sobre povos originários da América e os impactos da colonização. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nesse tema, que é um tema bem interessante sobre a América, e aparece bastante no PISM. Afinal de contas, o módulo 7 e o módulo 8 são sobre o assunto, né? Porque o módulo 8 fala sobre colonização da América, a gente acaba esbarrando em povos originários de novo. Nessa aula, a gente vai percorrer três grandes momentos. O primeiro, que eu separei para vocês, como esses povos eram antes da chegada dos europeus. O segundo, a gente vai ver como eles viviam esse encontro com os colonizadores. E por fim, a gente vai entender o processo de contato, dominação e resistência que ajudaram a moldar o mundo moderno que nós conhecemos. Então, a gente vai entender fronteira, Estado, economia e desigualdade na última parte dessa aula. Para começar, a gente tem que pensar junto aí. Quando vocês ouvem falar sobre chegada dos europeus à América, vocês costumam ouvir qual lado da história? O lado da chegada das caravelas, o nome de cada caravela, o nome das figuras importantes que comandavam essas expedições, ou o lado indígena, o lado nativo, originário, né? É o lado daquele que foi conquistado, devastado, destruído, aquele que foi ficou sem rumo, sem território, sem entender o que estava acontecendo com a chegada dos homens brancos europeus. Então hoje a gente vai tentar mudar um pouco esse ponto de vista, entender os dois lados da história, dar um olhar melhor ou um pouco mais carismático, um pouco mais empático aos nativos americanos, ok? Então vamos lá. Antes da chegada dos europeus, o continente americano já tinha sido habitado por civilizações complexas, diversas e culturalmente riquíssimas. A gente tem ali, na Mesoamérica, que eu já havia citado na aula anterior, os maias. Eles se destacam por seu conhecimento astronômico e matemático. Eles desenvolveram um sistema de escrita, criaram calendários precisos e construíram cidades-estado. Então tinham uma relação política e de dominação diferente, né, de vários outros povos que ocupavam a América, e inclusive semelhante a alguns povos que já tinham passado pela Europa. Tinham pirâmides, que a gente não vai chamar de pirâmides, mas são templos, né, com observatórios, uma questão lá das pirâmides ou dos templos de Chichen Itza e Tikal. A economia era baseada na agricultura, especialmente no cultivo do milho, feijão e abóbora. Eu já havia citado isso anteriormente também. O sistema era conhecido como milpa, e o poder estava concentrado nas mãos de uma elite religiosa e política. Não existia um poder central, porque eram cidades-estado. No mesmo território, mas em um período posterior aos maias, floresceu o Império Azteca. E aí sim, quando a gente fala de império, a gente está falando de um poder centralizado. E aí a capital era Tenochtitlan, uma das maiores cidades do mundo no século XV, construída sobre um lago, que é o lago de Texcoco, e em cima desse lago a gente vai encontrar ali, então, a cidade de Tenochtitlan. Os astecas tinham uma organização imperial e tributária, então eles já cobravam tributos, já tinham um poder centralizado, já tinham uma administração burocrática, praticavam agricultura com as suas engenhosas chinampas, que são ilhas artificiais flutuantes. Eles colocavam isso em alguns lagos e rios da América Central e da região ali do Golfo do México para ampliar a sua produção agrícola, aproveitando a água doce dos rios para a irrigação, para a produção desses produtos. Também produziam ali o milho, o feijão, a abóbora e outros produtos afins, tá? Eles valorizavam muito os rituais religiosos, incluindo o sacrifício humano, que tinham relação com a crença no equilíbrio cósmico. Também tinha essa questão da astronomia, e aí a gente vai ver uma diferença grande em relação aos maias, que eles tinham um poder central, que eles tinham um império formalizado, eles tinham impostos e eles tinham o sacrifício humano. A gente não tem vestígio dos maias fazerem sacrifícios humanos, tá? Mais ao sul da América a gente vai encontrar os incas e os indígenas brasileiros. A gente não fala tanto dos indígenas norte-americanos e nem dos povos que ocupam a região mais ao norte ainda, na região polar da América, porque o PISM não cobra eles, não fala sobre eles aqui. Tá? Então, como a gente não tem uma perspectiva de falar sobre os povos como os Inuits, como os
os povos ali, os moicanos, né, os povos que ocupam a América do Norte, os nativos da América do Norte, na prova do PISM, então a gente nem vai detalhar eles no seu texto de resumo e nem aqui na nossa aula pra gente não perder tempo, tá bom? Mas vamos lá. Ao sul, então, a gente vai encontrar os povos andinos, que vão dar origem ao Império Inca e aos povos nativos americanos do Brasil, né, da América Portuguesa, e a gente vai dar destaque ao povo Tupi, a nação Tupi, porque tá aqui no texto do PISM pra gente focar neles, tá? Beleza, vamos então. Mais ao sul, então, nos Andes, encontramos o Império Inca, que se estendia do atual Equador até o Chile. Era um estado altamente centralizado, governado por Sapa Inca, considerado um descendente do Sol. Aí então temos um poder centralizado, e um poder centralizado pensado como o líder é ligado a um deus, a uma entidade, a uma divindade. Então a gente tem mais uma semelhança aparecendo aí com algumas civilizações europeias. A economia era baseada no trabalho coletivo, que é a mita, que vai ser depois adaptada pelos espanhóis na conquista, uma forma de serviço obrigatório, que é um pouco semelhante com os trabalhos impostos feitos na Idade Média, lá no campo servil, campo senhorial, a gente tinha lá aqueles impostos para trabalho no campo senhorial, enquanto o senhor se dedicava à administração, você tinha lá o servo que trabalhava no campo senhorial, né, no manso senhorial. Aqui a gente tem algo semelhante, existia um trabalho obrigatório, uma convocação feita pelo Sapa Inca, e as pessoas tinham que ir lá trabalhar obrigatoriamente por alguns dias na semana para a necessidade do bem comum do Estado, tá? Então a economia era baseada na mita e na redistribuição de recursos. Recursos que eram produzidos em algumas regiões iam para outras para que tivesse um maior equilíbrio na produção e no consumo desses produtos dentro do Império. Eles construíram uma impressionante rede de estradas, pontes e sistemas agrícolas em terraço, o que facilitou bastante a conquista espanhola, tá? Os espanhóis, quando passaram por ali, eles já tinham estradas e pontes para facilitar o seu caminho, o seu percurso no processo de conquista das cidades e na dominação dos povos locais. Demonstraram então um domínio avançado da engenharia e na organização social. Na engenharia, principalmente porque eles construíram a agricultura de terraceamento na Cordilheira dos Andes, algo que era muito difícil de se pensar naquele período da história, sem grandes desenvolvimentos tecnológicos, sem grande desenvolvimento matemático, inclusive. E aqui, no território que viria a ser o Brasil, na América Portuguesa, existiam centenas de povos indígenas, com destaque ao tronco tupi-guarani, tronco, a gente está falando de tronco linguístico, tá? Os tupis ocupavam principalmente o litoral atlântico brasileiro, mas também algumas partes do interior do Brasil. Viviam em aldeias, praticavam agricultura de coivara, que é uma agricultura que consiste em derrubar e queimar partes da mata para cultivar novos produtos. A mandioca é o principal produto deles, tá? Organizavam a vida em torno de laços de parentesco e também da guerra. Cada povo tinha seus mitos, línguas, ritos e costumes próprios. Fundamental entender, não havia um povo indígena só, né? São vários povos, são várias nações, uma enorme diversidade cultural e linguística dos povos indígenas. Entendido isso tudo? Né? Em 8 minutos a gente acabou falando pra caramba. Se eu falei rápido demais, desacelera um pouquinho aí. Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários, manda pra mim no grupo do WhatsApp, manda lá no fórum. Você tem vários meios de entrar em contato comigo. Você pode mandar no direct do Instagram, pode mandar no fórum aqui do grupo do curso, pode mandar no grupo do WhatsApp do curso, pode mandar nos comentários do vídeo, tá? Eu vou deixar os comentários abertos, eu tô esquecendo de deixar aberto. Deixa os comentários abertos aqui embaixo, tá bom? Mas você tem vários outros meios de entrar em contato comigo para tirar a sua dúvida, tá? De preferência, deixa a dúvida no grupo ou no fórum, porque outras pessoas podem ter a mesma dúvida e eu respondo todo mundo de uma vez ela só, ou a gente faz isso na aula ao vivo, tá? Quando a gente pegar uma questão que fale sobre o assunto, eu faço a questão com vocês e tiro as dúvidas de vocês com base na questão, na aplicação do conteúdo na prova do PISM, beleza? Vamos então entender a chegada. Lembrando que esse texto que eu tô falando para vocês, isso que eu estou explicando, falando, e algumas coisas eu estou até realmente lendo letra a letra, está no seu material de resumo aqui no curso. Na primeira aula desse módulo, lá quando eu falei da expansão marítima europeia, já tem para você o material para você baixar, para você fazer a leitura aí mesmo no seu celular ou no seu computador, ou para você baixar se você quiser. Se você quiser imprimir, também pode imprimir à vontade o nosso material de resumo do conteúdo, tá? E o material complementar também, os links complementares, beleza? Bom, imagina então o espanto desses povos ao ver no horizonte gigantes de madeira, as famosas caravelas, né? A gente tem a chegada de Santa Maria Pintinina na América Central, né, com a chegada do Cristóvão Colombo. Aqui, Pedro Álvares Cabral, com uma flotilha bem maior, né, uma frota bem maior, com
navios, inclusive de tamanhos diferentes, não eram só caravelas que estavam chegando ali. Então, isso surge no horizonte, no mar, do nada, né, da noite pro dia. Para os nativos europeus eram seres muito estranhos, vindo de longe, com pele clara, roupas de metal e armas que soltavam fogo. Muitos grupos os interpretaram como a luz de suas crenças. Alguns como deuses, alguns como seres de outro mundo, outros seres que estavam chegando ali para devastar tudo, para destruir tudo, como de fato acabou acontecendo, mas muitos acreditavam em coisas místicas, criaram mitologias para a explicação da chegada desses povos. Nos primeiros contatos, houve curiosidade, troca de presentes, tentativas de comunicação, mas logo ficou claro que as intenções europeias iam muito além do intercâmbio cultural, de troca de presentes ou troca de espelhos. Havia uma busca por riqueza, poder e controle territorial. E é importante notar, esses encontros não aconteceram em um vácuo, em um lugar vazio. Diversos povos indígenas já possuíam rivalidades antigas e isso explica por que, em muitos casos, grupos se aliaram aos espanhóis ou portugueses. Os portugueses se aproveitaram da rivalidade entre os povos indígenas, assim como eles se aproveitaram da rivalidade dos povos africanos, se aliaram a algum grupo, fortaleceram um desses grupos para que a guerra entre eles continuasse. E aí o conflito entre esses grupos enfraqueceu a relação entre eles, enfraqueceu um primeiro grupo que foi dominado pelos portugueses, e depois o grupo que foi favorecido pelos portugueses já estava enfraquecido, já não tinha força para continuar lutando, e aí facilitava mais ainda a dominação portuguesa. Ter aliados locais ajudou bastante no processo de dominação. É importante notar que esses encontros que não aconteceram no vácuo ajudaram a formar novas conquistas dos ibéricos, tá? De Portugal e Espanha. Os espanhóis, por exemplo, só conseguiram conquistar o Império Azteca com a ajuda dos povos submetidos por eles. O mesmo aconteceu com os incas. No Brasil, os portugueses encontraram alianças com povos como os tupiniquins para resistir a outros como os tamoios. No entanto, o preço dessas alianças foi alto. Com o avanço da colonização vieram as doenças, como a varíola, a gripe, o sarampo, que devastaram populações inteiras. Vieram também as missões religiosas, como os jesuítas, aqui no Brasil. Tentaram converter os indígenas ao cristianismo e os reuniu em aldeamentos. Aí, as relações dos jesuítas com os indígenas, a gente vai falar, como eu falei já anteriormente, em mais detalhes na aula sobre escravidão, tá? Então, por fim, qual é o impacto político, econômico e social, como diz o tópico lá, B do nosso objeto de conhecimento? A colonização da América foi um processo de dominação profunda. Politicamente feito, significou a destruição e a submissão de antigas estruturas dos poderes nativos pelo poder europeu. Impérios como Azteca e Inca foram desmantelados, destruídos e seu território passou a ser administrado por instituições coloniais da Espanha. Economicamente, as sociedades indígenas foram inseridas à força no sistema mercantilista europeu. No caso espanhol, foi instituída a encomienda e o repartimento, né, que são sistemas de exploração do trabalho indígena em troca de proteção e a catequese. Nas regiões andinas, os espanhóis adaptaram a mita incaica, a mita dos incas, para o trabalho nas minas, especialmente nas de prata de Potosí, que praticamente já secaram, já não tem mais nada lá dentro. No Brasil, os portugueses tentaram inicialmente escravizar os indígenas para o trabalho em lavouras e no corte do pau-brasil. Mas a resistência indígena, aliada à mortalidade causada por doenças, levou à substituição gradual dessa mão de obra pela mão de obra escravizada africana. Socialmente e culturalmente, as consequências foram devastadoras. Epidemias e guerras dizimaram populações inteiras, vários povos nativos originários deixaram de existir. Né, desses 7 milhões que existiram no território brasileiro, por exemplo, hoje só tem 1 milhão e está bem espalhado, menos de 1 milhão, desculpa, tem 700 mil, 800 mil indígenas espalhados pelo território brasileiro, em várias nações diferentes, algumas ainda estão fora de contato, tá? Algumas ainda estão presas dentro da floresta amazônica ou presas em regiões isoladas, né, são povos isolados. Também houve resistência. Povos indígenas mantiveram práticas, rituais e línguas em segredo, criaram estratégias de fuga e negociação, reinterpretaram símbolos cristãos e reinventaram suas formas de vida. Mesmo diante do extermínio e da aculturação, a resistência indígena nunca deixou de existir. Recentemente a gente publicou aqui no site do História Studio uma resistência indígena em relação à exploração do petróleo na Amazônia e também uma luta indígena em relação à falta de medicamentos e atendimento médico do SUS em aldeias mais interioranas do Brasil, tá? Então, entendendo isso tudo, e para encerrar de fato, a gente tem que entender que o trabalho
europeu na América gerou transformações. E isso inclui a própria migração, né? Os indígenas brasileiros migraram do litoral para o interior brasileiro, para o interior da América Portuguesa, para dentro das florestas, para evitar a escravidão, para evitar o contato com os europeus, para evitar as doenças que os europeus traziam. Além dessa migração causada pelo processo de colonização, houve também, com o tempo, a introdução de novas técnicas, como as moedas de açúcar, os fornos de fundição, instrumentos de metalurgia, o avanço das comunicações e dos registros burocráticos, preparando o terreno para mudanças que viriam posteriormente nos próximos séculos. Surgindo, então, o trabalho assalariado e o início da industrialização já muito tempo depois. Essas transformações econômicas e tecnológicas também mudaram a maneira como o espaço era ocupado, incluindo os nativos, que vão ser retirados e removidos de regiões que hoje são ocupadas por grandes centros urbanos, tá? A gente tem um grande exemplo no Brasil, que é o caso do Museu do Índio, no Maracanã, né, que foi devastado, destruído, teve todo um processo crítico ali para a construção e reforma do Maracanã para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Eu vi uma parte disso, porque eu estudei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campus Maracanã, durante esse período de construção, né, de reconstrução do Maracanã para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014. A Copa das Confederações é 2013, né? Então eu vi muitos protestos de indígenas locais, de grupos e organizações que defendiam os direitos indígenas, os direitos dos povos nativos. Então o Museu do Índio, ali no Maracanã, foi devastado, foi destruído. Existe ainda alguma coisa por causa de muita luta, mas é um prédio que é destruído pela Prefeitura do Rio, pelo Estado, pelo governo federal. É um lugar muito devastado, não bem estruturado, não preservado. É um lugar que eles fazem questão de não favorecer e não ajudar para realmente manter aquela estrutura horrorosa que está lá. Óbvio que seria interessante a gente reconstruir aquele museu, fazer uma reforma boa, bacana, como está sendo feita, por exemplo, no Museu Histórico Nacional, como está sendo feita no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, do UFRJ, como está sendo feita uma reestruturação do Palácio do Catete. Seria muito interessante o Museu do Índio ter uma estrutura chamativa, também de resistência, também contando a história dos povos que existiam por ali. Ainda existe uma aldeia, a aldeia Maracanã ainda existe ali naquela região, tá? Os indígenas daquela área foram urbanizados, né? Então não tem uma estrutura de aldeamento como antigamente, como antes da colonização, mas ainda existe a aldeia do Maracanã, tá? Vale a pena vocês depois... Eu vou deixar o link na aula para vocês depois verem um pouco mais sobre essa história que eu contei para vocês, tá bom? Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o tema. A gente falou bastante sobre esse tema na primeira aula, bastante sobre esse tema agora na segunda aula, no segundo vídeo da segunda aula. A gente vai para a próxima aula falando sobre um outro assunto, que é a relação da Europa com a América e com a África. Vamos começar a falar de escravidão. Lembrando que nessa próxima aula a gente fala muito sobre escravidão. A gente vai falar sobre essa relação. Depois a gente vai ter uma aula especial sobre escravidão, mesmo, que eu vou tratar com vocês sobre o dicionário da escravidão e da liberdade, da Lilian Moreira Schwartz, entendendo a escravidão indígena e entendendo a escravidão africana, tá bom? Te vejo na próxima aula. Valeu, falou!